Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio do nosso podcast Cinecast, crítica de cinema. Para quem não conhece de cinema e quer aprender de forma simples e fácil. Estamos aqui, então, com a nossa parceira Jorge Sinara. Oi, obrigada por me receberem. E a minha parceirinha Thaísa Caetano. Oi, oi. E lembrando que esse podcast só foi possível devido ao fomento da Lei Paulo Gustavo, da Secult Goiânia, no edital 003 de 2023. Jorge, a gente vai fazer um apanhado, né, do que a gente falou, do que a gente viu, com os nossos convidados dos outros episódios também, né, sobre, no geral, a crítica de cinema. O que deu para notar, assim, com o parecer dos nossos convidados sobre a crítica de cinema? Para quem não entende muito e tal, acho que ficou bem claro alguns pontos, né? E, assim, o que você fala, assim, desse apanhado do que foi feito? Bom, iniciativas como esse podcast são muito importantes para a gente entender que dentro do cinema existem várias linguagens, vários departamentos, várias áreas de conhecimento, pesquisa, trabalho, diferentes que se conectam. E isso nem sempre... Infelizmente, nem sempre está numa crítica de cinema, né? Se o papel da crítica de cinema é mediar a relação entre o cinema e o espectador, né? Fazer esse meio de campo, como a gente disse em episódios anteriores, ela também é um espaço que pode ser formativo. É um espaço informativo e pode se transformar num espaço formativo. Quando a crítica de cinema, por exemplo, enfatiza apenas a figura do diretor, acaba que essa crítica está apagando outras funções que acontecem dentro do cinema. Então, mais uma vez, o podcast trazer à tona esses profissionais, né, e a gente poder, seja conversando aqui, seja escutando, vendo podcast em casa, a gente entender como que cada função dessas se relaciona, é muito importante, porque aí é aquilo que vários convidados falaram, né? Ninguém assiste filme mais do mesmo jeito, né? Então a gente está sempre pensando, nossa, quanto que custou a produção, quanto que custou, né? A arte, meu Deus, esses objetos, e assim por diante, né? Então é muito importante a gente ter espaços que possam valorizar o cinema como uma arte coletiva. Tem alguém orquestrando ali, pode ser o diretor, se é o cinema independente, né? Mas é muito importante que a gente saiba da coletividade. É uma arte cara e é uma arte coletiva, uma iniciativa de várias frentes. E, Georgia, em algum dos nossos episódios, a gente falou sobre a importância de construir esse repertório, né? Que a crítica sempre está ligada à nossa vivência, né, pessoal. E eu fiquei conhecendo uma crítica aí, a Pauline Kael, que ela é uma crítica de cinema que não é cinéfila, ou seja, ela não gosta, não tem o hábito, né, de assistir filmes, não curte. Como é isso, assim, para você? É possível? Eu acho muito possível, porque, assim, vamos pensar, o que é cinefilia, né? Ao pé da letra é o amor ao cinema, amigo do cinema, né? E aí, quando a pessoa é muito cinéfila, ela vive, respira aquilo, sabe o tom de vermelho da bota do personagem super-herói, né? E se alguém errar, meu Deus do céu, temos uma treta, né? Então, você tem uma paixão envolvida, né? Agora, na crítica, a gente precisa cultivar um certo distanciamento. Entende? Então, assim, se a gente está mediando a relação entre o cinema e o espectador, essa mediação, ela exige uma certa responsabilidade, né? A gente sabe que imparcialidade não existe. Temos sempre versões, pontos de vista, né? Mas o ponto de vista do crítico pouco importa a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei, se eu amo, se eu odeio, né? A minha missão aqui é trazer a minha vivência no contato com aquele filme para o público. Então, percebe que pode ser uma situação muito mais distanciada e há muitos relatos, né, de pessoas aprendendo a fazer crítica, né? Como eu dou aula de crítica, eu vejo isso muito acontecer. Quando eu gosto muito do filme, eu sinto mais dificuldade de falar criticamente sobre o filme, né? Justamente porque o distanciamento exige um trabalho, né?
E assim, a gente nota uma diferenciação assim, no ponto de vista mesmo que você falou. Tanto é que a gente vê muitos filmes que são um fracasso na crítica especializada e um sucesso no público, né? O público vê e ama aquele filme. E vice-versa também, né? Tem outros que o público não gosta de jeito nenhum, que a crítica coloca o filme lá em cima, tecnicamente falando. Então, acho que esse ponto de vista, eu posso estar errado, mas esse ponto de vista vai do conhecimento, né? Do que ele tem sobre um determinado ponto. Né? Porque às vezes ele observa mais o ator, às vezes ele observa, não, mas esse lugar que eles filmaram é muito feio. Então tem aquela coisa, não, essa música não ficou legal. Né? Então tem toda essa coisa e cada um tem seu ponto de vista. Você concorda com isso? Essa observação que você fez foi muito interessante, porque quando a crítica aclama um filme e o público detesta, ou acontece o contrário, a gente tem uma separação entre crítica e recepção do público, e opinião pública, né? Eu não sei se isso é exatamente um problema, mas existe aí um descompasso. Aí eu pergunto, a crítica para quem? Se a crítica é para todos, é importante a gente, nós críticos de cinema, olharmos para o fenômeno que aquele filme se torna dentro de uma comunidade. A gente não pode ignorar isso. Agora, se a crítica serve para babar ovo de diretor, para viajar para festival, né, simplesmente, e construir cânones, né? O que é um cânone? É algo que se destaca de uma forma muito importante, visível, fica extravisível, né? Então, é muito interessante a gente perceber que a produção audiovisual ela está mais democratizada, temos o poder na palma da nossa mão, né, de fazer filmes e outras produções, e a crítica ela precisa abrir os olhos para outros fenômenos que acontecem junto com o filme. O cinema, que a gente diz com um C maiúsculo, ele não é feito só de filme. Ele é feito da pessoa que vende pipoca. Ele é feito da pessoa que acende a luz da lanterna para eu conseguir sentar. Ele é feito de cada profissional envolvido em cada etapa da realização. Do projecionista, a pessoa que vai costurar o botão do figurino, né? Então, é muito importante a gente pensar, essas pessoas, a crítica ela precisa se aproximar dessa cultura audiovisual, que é formada não só pelo diretor, pela pessoa da arte, pela pessoa do som, mas é formada pelo público, né? E aí é muito importante a gente entender também, é preciso ter respeito à figura do espectador. O crítico, eu acho que ele precisa respeitar a figura do espectador, porque não é também um trabalho fácil. Existem certos cinemas de entretenimento, qual que é o convite que a indústria de entretenimento faz? Senta aí e relaxa. Se você puder esquecer dos seus problemas e da sua vida difícil, melhor para nós. Finge que nada disso existe por 1h30, né? Então, fica difícil ter uma recepção crítica de um filme assim. Certo? Você está ali para se divertir, para esquecer mesmo e tal, tá tudo certo. Mas, no cinema independente, no cinema que está preocupado com as questões da atualidade, da contemporaneidade, né? Ou outras pertinentes para aquela comunidade, esse espectador ele tem um trabalho árduo, que é escutar aqueles sons, observar aquelas imagens, refletir sobre isso, responder a isso. É um trabalhão. Né? Então, é muito importante a gente entender e respeitar esses trabalhos, o trabalho da crítica e o trabalho do espectador. Hablou muito. Hablei, gente. Demais. Deixa eu respirar. E não assim, sem intenção, ao final de cada episódio que a gente teve até agora, a gente colocou uma obra, né? Foi. Um meme, um clipe, e essa também será uma surpresa deste episódio. E isso eu devo muitos créditos para essa ideia, para esse método de criticar a você, claro. Fiz aulas de crítica e curadoria com a Georgia na UEG e achei muito interessante esse quebrar de gelo, né, que ela trouxe para todas as aulas. Eu queria que você explicasse, comentasse um pouco esse método que você utilizou e como ele tem colaborado para uma crítica cada vez mais acessível. Pensando na crítica para quem, é muito importante, essa disciplina, crítica e curadoria, que eu ainda ministro na UEG, ela é uma disciplina do último período de 4 anos de formação em cinema e audiovisual, né? E aí é muito interessante, as pessoas chegam no 7º período travadas.
Elas têm medo de escrever, elas não escrevem, elas, sei lá, elas têm preguiça. Algo bloqueia elas para a escrita. E aí, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer online uma residência de crítica no Instituto Moreira Salles, né, que tem em São Paulo, no Rio. E aí, esses críticos do Instituto Moreira Salles eram vinculados ao Rio de Janeiro. E aí, eles propuseram esse exercício. A gente, ao invés de criticar filmes cabeça, eles fizeram uma seleção inacreditável de memes da época. Isso era 2021. Gente, eu nunca vou esquecer essa playlist na minha vida. E aí, o propósito era... Tantos filmes clássicos, cânones, já foram tão criticados, já foram objeto, alvo de crítica por tantas pessoas. Esse meme, se não for a gente aqui, ele jamais vai ser alvo de crítica. Ninguém vai ter esse trabalho, né? Então, a ideia era a gente poder arejar as nossas ideias e aproximar desse meme, que às vezes a gente, que coisa ridícula, que coisa tosca, a gente tentar enxergar, para além do julgamento inicial, valores, gestos interessantes, movimentos inovadores dentro daquelas peças, né? Então, foi graças a essa residência no Instituto Moreira Salles, em que era anônimo também, né? Porque aí também tem a coisa da autocensura e do autojulgamento. Você está ali escrevendo, as pessoas vão ver. Você vai ser convidado a ler sua crítica. E aí isso tem assim, uma série de camadas de oportunidade de bloqueio que você pode se fazer, né? Então, nesse exercício também, que era anônimo, peguei esse anonimato e trouxe também para o exercício da sala de aula. Então, vamos abrir um documento aqui, compartilhado, na nuvem. Cada um vai fazer um parágrafo crítico sobre esse meme aqui, de forma anônima. E aí, começou. E a galera começou a escrever, começou a destravar. Cada textão. No final do semestre, era impressionante que as pessoas iam se sentindo à vontade para assinar. E o gesto de assinar não era um gesto bobo de escrever 2, 3 palavras ali com o seu nome. Era um gesto de estou me responsabilizando por aquilo que eu escrevi. Isso é incrível. Então, você passa de uma situação nos meses iniciais do semestre, que é de bloqueio total, vergonha, medo, ansiedade, batedeira na hora de escrever, até o momento em que você assina e bota a sua cara à tapa, né? Então, ver isso por vários anos seguidos tem, assim, me motivado muito, né? E estamos aí pensando em novas metodologias sempre para poder, justamente, fazer mais pessoas entenderem que, sim, eu posso escrever. E não é porque eu também fiz essa disciplina no curso de cinema que eu sei mais do que você que não fez. Todo mundo está convidado a escrever sobre os filmes, porque assim a gente mantém eles vivos. Quando eu tive a ideia desse podcast sobre crítica, até falei para a Thaís, eu falei assim, nós, brasileiros, assim, falando do universo brasileiro, somos críticos em potencial, de tudo, né? E com relação ao audiovisual, nós temos audiovisual o tempo todo na palma da nossa mão, no controle da nossa televisão. Nós temos o poder de gostar ou não, né? E a gente critica, a gente assiste novela, assiste série, assiste propaganda, né? Assiste show, é audiovisual, gente. Então a gente está assistindo isso o tempo todo. E a gente tem esse poder de gostar ou não, esse discernimento de gostar ou não. Só que muitas vezes, assim, eu acho que saber aquilo que está criticando até certo ponto é válido também para conhecer o outro lado, né? Então, quando a gente teve a ideia, vamos fazer, foi falando isso aí, porque nós já somos brasileiros, é um crítico em potencial, né? E a ideia desse podcast foi para isso, para abrir. Você é um crítico à sua maneira. Temos esses pontos, tem o ponto da arte, tem o ponto da direção, tem um ponto... Mas você é um crítico, né? Se liberte desse conceito preso, abra sua mente, critique mesmo. Criticar, ter opinião sobre as coisas é bom. Aí, assim, a gente ficou muito feliz de ter você aqui. Queria que você falasse o que você sentiu, assim, participando com a gente. Primeiro, assim, eu agradeço muito a participação, né? E desejo vida longa, que seja uma primeira de várias temporadas, porque é essa crítica que eu acredito, né? A crítica que se aproxima das pessoas.
ela não tem nada demais a não ser um olhar diferente, que não é necessariamente uma opinião, ela vai porque a responsabilidade da opinião é uma. A responsabilidade da crítica é muito maior, porque ela está conversando com um coletivo de pessoas, né? Aliás, eu posso mas é só a minha opinião, eu posso me refugiar na minha opinião. A crítica não, ela está ali sustentando a responsabilidade coletiva que ela tem, né? Então, nesse sentido, é muito importante, porque assim, o que a gente vê também com essa profusão de audiovisuais, né, na internet, ao nosso fácil acesso, a gente vê também que faltam filtros. Falta, né, uma orientação, muitas vezes. Né? Como é que a gente filtra esse tanto de coisas que a gente tem para assistir? Então, a crítica passa a ser um lugar de orientação também. Ela pode ser esse lugar. E ela pode ser mais acessível. Então, nesse sentido, parabenizo muito vocês por essa iniciativa. E eu fico muito lisonjeada de poder participar dessa primeira temporada. E a gente com a sua presença. Imagina, muito obrigada. E pra gente não perder o costume, bora de crítica em 30 segundos. Faltava eu, né, gente? É mais um daqueles. Agora você tá aí na cadeira. É a minha vingança pessoal das aulas. Isso, ela mesma me falou. Então vamos lá, pode soltar. Vamos. Crítica construtiva. Como o próprio nome já diz, é uma crítica que o quê? Que constrói. Tem 3 críticas construtivas que eu acredito muito. A primeira delas é: cala sua boca. Por quê? Porque estimula a pessoa a ouvir mais e falar menos. Isso mesmo. Outra crítica que eu acho fundamental é: isso daqui tá uma bosta. Por quê? Porque estimula a pessoa a sair da sua zona de conforto. E a última, que eu adoro, que é a minha favorita, é o: você é burro? Porque incentiva a autocrítica. Então a pessoa para e pensa: será que tá me faltando intelecto? Né? Intelecto cognitivo? A pessoa se questiona. Então, quer dizer, eu instigo a pessoa a ter um propósito, a ser um ser humano melhor. Percebe? O que dizer sobre crítica construtiva? Gente, primeiro, né, como eu também sou do som, essa trilha motivacional de fundo, Bem misturada com essa proposição de traumas, né, um trauma atrás do outro. Isso é muito sintomático de como as pessoas enxergam a crítica. A própria situação de a crítica, por aí, ser dividida entre crítica construtiva e crítica não construtiva, né? Então fica parecendo que criticar é uma coisa muito ruim. Igual também quando a gente está em reunião, em situações... Olha, não é uma crítica, tá? É só um comentário. Isso vai dizendo como o senso comum recebe a crítica. Recebe mal, né? Porque sempre pensa que é uma coisa ruim. Se a gente pensar, como, por exemplo, um autor português que eu gosto muito, que trabalha sobre crítica, né, que é o Sérgio Dias Branco, ele vai falar assim: crítica, vamos lá na etimologia da palavra, colocar em crise. Crise é uma oportunidade de aprender. Se está tudo muito bem, obrigada, beleza, a gente não tem nenhum feedback para a gente poder se alavancar para frente. Agora, se a gente questiona, se a gente tem dúvida, que é o lugar da crise, é uma grande oportunidade para a gente crescer. Então, se a gente puder começar a pensar a crítica como essa oportunidade, a crítica como oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, né? Vai ser muito interessante. E, assim, sou completamente contra coaches como essa, né, para falar de crítica. Então, trilha motivacional, enquadramento, tipo, uma figura de autoridade, né, de vermelho, que, assim, alerta, né? Então, tem várias coisas da linguagem ali. Já passei muito dos 30 segundos, mas eu acho que vale a pena. Valeu demais. Bom, então a gente está finalizando então, o nosso último episódio. Vai ficar saudade, né? Como disse a Georgia, né? A gente espera que tenha uma segunda temporada. Quero aqui deixar meu agradecimento a toda a equipe que participou, a todos os convidados que estiveram aqui com a gente, o pessoal da Bold,
podcast, show de bola. Minha parceirinha Thaísa, muito obrigado por Eu que agradeço. entrar nessa roubada junto comigo. Georgia, muito obrigado por Obrigada. estar você. presente aqui com a gente. Engrandeceu muito o nosso podcast, pode ter certeza disso. E espero vocês aí numa próxima oportunidade, Que né, vai de ter. estar fazendo um outro podcast aí. A gente vai continuar com essa parceria, informando você mais um pouquinho sobre o que acontece nos bastidores também do audiovisual brasileiro. Então, tamo junto, até a próxima temporada. Tchau. Tchau. Beijo.